O que será que está acontecendo com os profissionais do desenvolvimento humano? Muitos ainda não entenderam que o mundo já mudou. As pessoas ainda são as mesmas, mas o contexto não. Essa alteração brusca no cotidiano das pessoas muda profundamente a percepção da realidade e tudo se intensifica. Síndromes, fobias, traumas e também um desejo ardente por mudança. Nunca foi tão necessário e simples cumprir a nossa missão de vida como profissionais do desenvolvimento humano. É agora ou agora. Opa, se você não me conhece, eu sou o Otávio Castanho e nesse workshop eu vou mostrar o plano perfeito para destravar a sua carreira como profissional do desenvolvimento humano. E tudo que você precisa fazer para dominar como mestre a habilidade de lidar com traumas emocionais. Lidar com traumas emocionais, Otávio? É isso aí, a brecha tá exatamente aí. Não adianta querer mudar nada na sua vida se o seu inconsciente não estiver de acordo com isso. A maioria até pensa que consegue resolver o problema do cliente no final de uma sessão ou no final de um processo, mas virar as costas e o problema volta. Eu nunca recebi um volume tão grande de pessoas com traumas emocionais por trás dos problemas como agora. De um bullying sofrido uma única vez na infância até estupros feitos pelo próprio pai. Os clientes não têm a menor ideia que esses traumas aí estão interferindo agora na vida deles, porque é tudo no âmbito do inconsciente. E sabe o que é pior? A maioria dos profissionais também não sabe disso. A hipnose é uma das ferramentas mais poderosas para alterar o estado mental das pessoas e acessar o inconsciente. Todo hipnólogo sabe fazer isso, mas de que adianta acessar o inconsciente sem descobrir a verdadeira causa dos problemas? De que adianta resolver o problema que a pessoa pediu, mas deixar ela embora com os outros 4 ou 5 problemas? É por isso que eu preparei esse workshop aqui para você, para mostrar a nova lógica da hipnoterapia e como você pode usar essa habilidade para destravar a sua carreira como um profissional do desenvolvimento humano. Se você está na ativa atualmente, é hora de levar sua carreira para o próximo nível. Se você ainda não atende, a hora de começar é agora. E se você já tinha abandonado a ideia de atuar profissionalmente, pode tirar os seus projetos da gaveta. É hora de recomeçar. Nesse primeiro vídeo aqui você vai conhecer as duas habilidades mais importantes que quase nenhum profissional do desenvolvimento humano domina e por que você deveria se concentrar nelas agora. Existem várias habilidades que você precisa dominar para poder construir uma carreira que você deseja, a carreira que você merece. Não adianta criar uma lista de prioridades se ela é focada só em você. Tá ficando doido, Otávio? Não é para mim que eu tenho que olhar, né, para saber qual habilidade eu tenho que desenvolver? Mas esse não é o melhor caminho quando se trata de potencializar a sua carreira no mundo do desenvolvimento humano. E daqui para o final desse workshop você vai entender que tudo que você aprendeu sobre ajudar as outras pessoas foi muito bom. Tá bom. Mas não te contaram tudo. Eu atendo como terapeuta e formo profissionais desde 2013. De lá pra cá, o nosso contexto já mudou várias vezes aí no mundão. Crise econômica, mudança na política, inovações tecnológicas, pandemia. E eu continuo atendendo e continuo formando. Até hoje eu não vi nada mais poderoso que essas duas habilidades para me ajudar a permanecer no mercado e ainda crescer. Aliás, eu preciso reconhecer você. Existem 3 tipos de pessoa quando se trata de sonhos, realizações. Aquelas que nem chegam a pensar sobre isso, só vão deixando a vida passar. Aquelas que até sonham com uma vida melhor, mas elas nunca moveram a agulha sequer nesse caminho. E aquelas que se colocam em movimento até alcançar a vida que elas desejam, a vida que elas merecem. E ver você aqui, pra mim, é um sinal muito claro que você faz parte desse
terceiro grupo. E quando você se coloca em movimento, o restante é só uma questão de tempo. Então, vou te dar os parabéns. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Parabéns por topar dar esse passo e agora é só continuar. Sua jornada já começou aqui. A maioria dos profissionais do desenvolvimento humano, quando eles querem melhorar a carreira, pensam logo nas habilidades assim de marketing, de vendas e tal. Esse é um caminho praticamente obrigatório para todo mundo, mas não tem para onde correr, né? No caso, nenhum negócio vai sobreviver sem clientes. Mas será que é o único caminho? Quem entra nessa guerra do marketing aí e depende só disso para poder avançar aí na carreira é como se fizesse parte de um caminhão de tomates, sendo um dos tomatinhos que tá lá. A pessoa que precisa de ajuda, ela olha de fora, vê aquele monte de tomate praticamente tudo igual, né? E escolhe qual mais vermelhinho. Muitos dos profissionais já não aguentam mais participar dessa guerra aí para ser o tomatinho mais brilhante. Alguns já abandonaram a carreira por causa disso. E uns outros aí eles se conformam e aí eles não querem mais crescer, só para poder evitar essa batalha. E ainda tem aqueles que nunca tiveram coragem de ir pro mercado, já sabendo que iam ter que entrar nessa guerra do marketing. Eu não sei qual grupo você faz parte hoje, se está no caminhão de tomate ou se tem as suas próprias técnicas aí para crescer. Eu só sei de uma coisa: dominar agora essas 2 habilidades que eu vou te mostrar é o único quebra-cabeça que você precisa montar para destravar a sua carreira como um profissional do desenvolvimento humano. E eu vou te dizer o porquê. A maioria das formações, ela aponta que você deve focar na solução ao invés de focar no problema. Essa aí é de fato uma técnica bem poderosa, mas é incompleta. Saca só essa comparação aqui. Se você tá com dor de dente e toma um remédio, a dor vai embora. Adivinha se ela volta? É claro que volta. Provavelmente você tá com uma cárie no dente. Ah, Otávio, já entendi. Não tem que resolver o problema, que é a dor. Tem que ir na raiz do problema, que é a cárie, né? Se eu tratar a causa do problema e tal. Ah, isso eu já sabia, tá? É por aí. Mas se você acredita que a cárie é a causa, você tá pensando igualzinho aquela galera do caminhão de tomate. É por isso que eles não conseguem resolver o problema das pessoas definitivamente. Como é que é, Otávio? Eu não entendi o que ele falou. Eu tô com um problema que é a dor de dente. Vou no dentista, descubro que a causa da dor é uma cárie. Removo a cárie e a dor passa. O problema não está resolvido? Pergunta para um dentista se é possível a cárie voltar no mesmo lugar às vezes. Pergunta se existem pacientes com cárie aparecendo o tempo todo e cárie por todos os lugares. Tirou, ela volta. Tirou de novo, ela volta de novo. A resposta é que sim, sim. Enquanto você não tratar o que causa a cárie, ela vai continuar voltando e pode até demorar um pouco, mas ela volta. Me pergunta como eu sei disso. Me pergunta se eu já tive cárie no mesmo dente. Ou seja, não basta trabalhar aquilo que você pensa que é a causa, tem que ser a causa verdadeira. E para isso tem que ir no fundo do inconsciente das pessoas. Nesses últimos anos aqui eu descobri e eu validei algumas coisas bem importantes para minha carreira como terapeuta. E eu vou te contar o que é. Muitas metodologias por aí defendem que o inconsciente é quem controla tudo na nossa vida. Eu confesso para você que lá no comecinho da minha carreira eu não acreditava muito nisso não. Engenheiro, altamente analítico, planilhas e tal. Eu precisava de provas. Aí eu fui investigar, né? Comecei a estudar mais, a analisar com mais profundidade os meus clientes e aí com o passar do tempo a prova veio. Eu vi vários padrões se repetindo na vida das pessoas. Exatamente como alguns mestres do desenvolvimento humano já explicaram. E explicaram há décadas. E aí a ficha caiu. A verdadeira causa dos problemas está no inconsciente. De fato, é ele que vai controlar tudo. Mas essa não é a notícia ruim. O pior eu descobri depois. A maioria das travas que impede as pessoas de resolver os problemas definitivamente são programações que provavelmente foram inseridas na infância. Ou seja, o inconsciente luta o tempo todo para fazer a nossa vida permanecer no estado que ele considera normal. E o normal para ele é o que foi configurado lá no passado. É uma luta constante dele com você. Algumas pessoas permanecem a vida todinha com habilidades boas, só que totalmente travadas. Outras vão viver como uma gangorra.
Emagreceu, volta a engordar. Quitou as dívidas? Volta a endividar. Melhorou o relacionamento? Logo a coisa vai ficando feia de novo. Tirou a cárie? Logo ela volta. No mesmo lugar, no mesmíssimo dente, ou nos outros dentes. A gente tem bastante. A gente tem bastante, é tipo meu filho, né? Porque eu já não tenho todos, faz tempo já. É o mesmo padrão em todas as áreas da vida, com todas as pessoas. É como um elástico. A pessoa vai pra frente e o inconsciente traz de volta. É por isso que resolver o problema que o cliente trouxe pode até ajudar, mas o que realmente transforma a vida dele é atuar na raiz, ou seja, na verdadeira causa. E essa pode ser também a mesma razão que está travando a sua carreira hoje como um profissional do desenvolvimento humano. A maioria ainda não entendeu que não é sobre resolver problemas, é sobre eliminar causas que estão cada vez mais ligadas a traumas emocionais. Ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo agora aqui, onde está tudo muito intenso, né? Deixa eu te contar uns casos que eu atendi aqui, só para você ter ideia do quanto que isso é poderoso, o quanto que isso é necessário. Eu atendi uma moça que era totalmente fluente em inglês. Ela lia inglês, escrevia inglês, ela ouvia em inglês, ela conversava com qualquer pessoa em inglês através da escrita. Atenção aí nessa informação. Mas na hora de falar não saía nada. Ela travava. Simplesmente ela não conseguia falar. Quando a gente se aprofundou no inconsciente, descobriu o que estava por trás dessa trava, ela lembrou que quando ela era criança, mais ou menos aí uns 8 anos, o pai dela estava na sala conversando em inglês com umas pessoas, e aí ela chegou querendo se meter na conversa para brincar. O pai na hora disse para ela ir pro quarto, disse que aquilo não era conversa para criança e que depois ele ia lá brincar com ela. Pelo que eu entendi, ele estava fazendo alguma negociação ali e ela não podia atrapalhar naquele momento. E pronto. Só isso já foi o suficiente para a mente dela entender que aquilo não é conversa para ela, ou seja, falar inglês. Inglês não é conversa para mim, meu pai vai ficar bravo comigo se eu falar inglês. A partir daí, toda vez que ela ia falar inglês com alguém, a mente soltava alguma coisa assim do tipo aqui na minha viagem. Você vai falar inglês mesmo, né? Seu pai vai ficar bravo. E aí ela travava. Mas era tudo em nível inconsciente. Ou seja, ela não percebia isso acontecendo na cabeça dela. Ela não ouvia esses pensamentos. Simplesmente ela travava e não sabia por quê. A gente acessou o inconsciente, pegou esse momento específico, ressignificou ali com a PNL clínica e ela passou a falar inglês normalmente. Mas nem anima aí muito não, porque a PNL clínica não vai fazer você sair falando inglês aí se você não tiver estudado. Ela já dominava o inglês. O que a gente fez foi identificar o trauma emocional que ela nem sabia que tinha, né? E destravou a fala dela. Hoje ela dá palestra em inglês. Quantos profissionais você acredita que ela procurou ao longo da vida dela aí para resolver isso? Quantos profissionais estão capacitados hoje para lidar com traumas emocionais? Resolver não só o problema específico da pessoa, mas resolver a vida da pessoa. Quem dominar a habilidade de convencer o inconsciente a mudar a programação que está lá na raiz, resolve os problemas da pessoa definitivamente. E resolver problemas definitivamente é uma das chaves mais poderosas para você ter uma carreira muito próspera, muito duradoura como um profissional do desenvolvimento humano. Não tem segredo, é dominar essa habilidade e você muda de nível automaticamente na sua carreira. Saber lidar com traumas emocionais é praticamente como escrever o seu nome na calçada da fama dos profissionais do desenvolvimento humano. Eu já até imaginei assim, tipo, Otávio Castanhas Estrela, pai, a galera pisando lá em cima. A galera pisando em mim não vai ser legal. Enquanto a maioria lá no caminhão de tomatinho luta para ser o tomatinho mais vermelhinho, você vai se tornar um inacreditável. Inacreditável, Otávio? Como assim? O inacreditável é aquele profissional que poucos acreditam nele no começo. A maioria prefere seguir a manada. Ou melhor, o caminhão de tomate. O tempo passa e rapidinho o inacreditável se torna o quê? Continua sendo inacreditável. Mas é que agora ele é inacreditável por deixar as pessoas de queixo caído com o tamanho da transformação que ele gera na vida das pessoas. E a razão é simples. O inacreditável aprende a lidar com traumas emocionais de um jeito que
poucos dominam, convencendo o inconsciente que aquela programação antiga precisa ser alterada e precisa ser alterada agora. Várias metodologias por aí tentam lidar com isso, inclusive a própria hipnoterapia. Mas não adianta alterar o estado mental das pessoas, acessar o inconsciente em busca da verdadeira causa, se você não domina a habilidade de convencer o inconsciente. E essa é uma das duas habilidades mais importantes que quase nenhum profissional do desenvolvimento humano domina. E você precisa dominar se quiser destravar aí a sua carreira agora, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo. Por quê? Tendência de mercado. E essa é a segunda habilidade, tá? Só para você saber. Presta atenção no que é que eu vou dizer para você aqui, porque poucos profissionais perceberam o que eu vou te mostrar agora. Dá uma olhadinha aí nessa imagem. Ela mostra um aumento muito repentino aí no interesse das pessoas pelo termo hipnoterapia. Ao mesmo tempo em que aumenta o interesse por ansiedade, ataque de pânico e várias outras síndromes, fobias e tudo mais. Não precisa ir muito longe para entender que é tudo reflexo do contexto que a gente está vivendo. E é por isso que eu disse no começo dessa aula, nunca foi tão necessário e simples cumprir a nossa missão de vida como profissionais do desenvolvimento humano. Antes era preciso fazer um trabalho muito forte para convencer as pessoas a tratar essas síndromes e esses traumas e tudo mais. Hoje não. O próprio contexto já está fazendo as pessoas prestarem muito mais atenção nesses problemas. E quando elas vão buscar a solução, elas já procuram o profissional junto. E esse profissional, na cabeça de muitos, é o hipnoterapeuta. Você viu a tendência de buscas apontando para cima aí. O hipnoterapeuta, de fato, tem nas mãos ferramentas muito poderosas para lidar com tudo isso. O problema é que não adianta ter na mão um monte de ferramentas se você não sabe como usar para resolver o problema definitivamente. A maioria que me procura no consultório já passou por vários profissionais e não conseguiu resolver. As pessoas buscam o profissional. O problema é resolvido, mas nem ele nem o cliente imagina que daqui a pouco o problema dele pode voltar. E na maioria das vezes ele volta. Quando isso acontece, a pessoa, de tão frustrada que ela tá, né, ela procura outro profissional. E aí o ciclo se perpetua aí no mercado. Ou seja, sem adaptar as suas habilidades para atender as pessoas no que elas precisam, você fica refém do mercado, esperando uma onda aí da sua especialidade, esperando a onda da especialidade chegar até você. Mas ao mesmo tempo não adianta querer acompanhar a tendência sem dominar as habilidades para resolver o problema das pessoas definitivamente. Porque se você não transforma de verdade a vida dela, dificilmente você vai ter uma carreira segura, uma carreira duradoura. De 2013 para cá, eu tentei resolver os problemas das pessoas de várias maneiras diferentes, mas nada foi tão poderoso como convencer o inconsciente de que a programação atrelada àquele trauma precisa ser alterada. E quando você consegue fazer isso, você não resolve só o problema que a pessoa trouxe, você resolve a vida dela. Parece inacreditável, não parece? É assim mesmo no começo, inacreditável. Depois, quando ela vê essa programação sendo alterada na prática, ela pensa a mesma coisa, mas dessa vez é de queixo caído. Nossa, que inacreditável! Você vai ter a chance de me ver fazendo isso em uma sessão real de PNL clínica, aqui mesmo, nesse workshop aqui. É só você continuar participando. Por enquanto, o que você precisa entender é que, independente da sua especialidade hoje, se você quer destravar a sua carreira, construir a vida que você deseja, a vida que você merece como um profissional do desenvolvimento humano, essa é a habilidade mais importante que você precisa dominar agora, que é a capacidade de convencer o inconsciente a mudar a programação que foi feita lá no passado. Não tem segredo. Quanto mais você domina essa habilidade, mais próspera e duradoura vai se tornando a sua carreira, porque você muda de verdade a vida das pessoas. Identificar tendências no mercado é fácil, você joga no Google, já encontra as respostas todas ali, mas e convencer o inconsciente? Essa aí é só com um protocolo bem específico de atendimento nas suas mãos aí. Um protocolo que eu dei o nome de Método Áureo. Já já você vai conhecer um pouco mais sobre ele. Você precisa dominar essa habilidade, porque é agorinha mesmo, que as pessoas estão buscando os profissionais capacitados para isso. Quem deixar para depois está correndo um sério risco de perder mais uma oportunidade de crescimento na própria carreira. É assim que eu conduzo a minha carreira no desenvolvimento humano desde
desde 2013, atendendo e formando novos profissionais. A verdadeira causa dos problemas das pessoas está no inconsciente. Grava bem isso na sua mente. Tatua do lado de dentro da testa, assim, pro seu cérebro ficar olhando isso aí. Independente da sua especialidade hoje, dominar a habilidade de convencer o inconsciente coloca nas suas mãos um grande poder de escolha. E poder de escolha muda a vida de qualquer profissional. O controle fica com você. Você escolhe se faz dessa habilidade um complemento para a sua especialidade ou se faz dela a principal atuação a partir de agora. De um jeito ou de outro, você se torna terapeuta de PNL clínica, que é o profissional que domina a nova lógica da hipnoterapia, que é um único protocolo de atendimento para atender absolutamente qualquer tipo de problema que envolva um trauma emocional. Sensacional, né? E mesmo que a pessoa não saiba disso, e a maioria não sabe mesmo, ela só descobre com o protocolo. Um único protocolo para tudo. Ele é simples e sofisticado ao mesmo tempo. É isso que você tem que ter nas suas mãos. E é sobre ele que a gente vai falar na próxima aula, porque essa daqui já tá ficando muito longa, né? Também eu falo mais que a tia do leite, né, velho? Leite! Leite! Eu vou explicar para você como é que esse protocolo funciona, por que ele funciona. Vou te contar mais 2 casos de clientes que eu atendi também. Um deles é de uma empresária que ela não conseguia dizer não para as pessoas. E o outro é de uma mulher que não conseguia ter orgasmo. E eu vou te contar mais um monte de coisa também. Não vou ficar falando aqui. Então, resumindo o que a gente viu aqui até agora, papel e caneta nas mãos, porque resumo a gente anota. Eu te mostrei que não adianta querer mudar nada na vida se o seu inconsciente não estiver de acordo com isso. E você só consegue convencer o inconsciente se conversar com ele, com técnica. A gente falou sobre o mercado de desenvolvimento humano e como é que as pessoas estão muito mais conscientes sobre a solução de problemas aí que antes era preciso fazer um trabalho insano para convencer essas pessoas a fazer o tratamento. Hoje o próprio contexto já está fazendo esse trabalho pra gente, né? Mas nem todos os profissionais estão sabendo usar essa força aí. A quantidade de pessoas associando a solução de síndromes, traumas e fobias à hipnoterapia teve um baita de um aumento, mas para muita gente não significa nada, porque essas pessoas não estão encontrando profissionais capacitados para resolver os problemas delas de um jeito definitivo. E é isso que elas mais querem, resolver os problemas delas de uma vez por todas. Eu sei que você já entendeu aí o tamanho dessa oportunidade que o próprio contexto atual está criando pra gente, mas vale eu fazer um reforço aqui para você, porque eu não lembro quando é que foi a última vez que isso aconteceu de um jeito tão intenso. Nunca foi tão necessário, tão simples cumprir a nossa missão. Você só precisa montar esse quebra-cabeça e a sua carreira destrava. 2 pecinhas só. Acompanhar as tendências de mercado e o mais importante, dominar a habilidade de convencer o inconsciente a mudar aquela programação que está atrelada àquele trauma emocional. Independente da sua especialidade, independente do seu nicho. Porque as causas verdadeiras, elas estão ali no inconsciente. É dominar essa habilidade vai destravar a sua carreira. A boa notícia é que na próxima aula a gente vai conversar com muito mais profundidade sobre essa técnica, essa habilidade específica. Você vai conhecer o método Áureo, que é o protocolo de atendimento que eu criei para acabar com todo tipo de trauma emocional, resolvendo a vida da pessoa, ao invés de só resolver aquele probleminha que ela trouxe. Você já vai ter a oportunidade de me ver atuando como um terapeuta de PNL clínica com uma das técnicas que eu mais gosto de usar. É uma das que eu curto muito, que é regressão à fase intrauterina. E eu gosto bastante também de regressão a vidas passadas, mas não sou eu que escolhe como usar essa técnica, e sim o cliente. Ele faz isso de forma consciente, como se tivesse um cardápio na mão escolhendo uma refeição? É óbvio que não, ele nem sabe o que é isso. Quem determina isso é o inconsciente dele. Como é que é, Otávio? Você fica conversando com o inconsciente dele durante o atendimento? Ué, daqui a pouco eu tô entregando tudo aqui que eu falei que a gente vai conversar na próxima aula. Como eu disse, eu falo mais que a tia do leite, né? Então deixa essa conversa aí pra aula 2. Enquanto isso, o que você vai fazer? Me conta aqui no campo de comentários aqui embaixo se você está gostando do workshop e o que você mais curtiu aqui nessa primeira aula. Aproveita para tirar todas as suas dúvidas. Eu vou responder todas com muito carinho e a gente se vê então na aula 2.